Fala pessoal, chegamos à nossa aula 9 e nessa aula de hoje vamos ver fatoração de polinômios, outro assunto muito importante para vocês. Inscreva no canal Prof. Jader Ferreira, dê seu like e lá tem vários vídeos que vocês podem acompanhar com outros conteúdos. Então, vem comigo nessa jornada. Inicialmente aqui nós teremos duas regras de fatoração, tá? A primeira regra é o fator comum em evidência e a segunda regra que a gente vai ver aqui é a fatoração por agrupamento. Começando por essa aqui. Fator comum em evidência. A gente precisa de um termo que seja comum a todos os monômios para poder colocá-lo em evidência. Então, vamos analisar essa questão aqui. Esse termo pode ser uma letra, né, ou uma variável, que é assim que a gente chama, ou um número com variável, tá? Ou simplesmente número, vai depender muito da expressão. Nesse caso aqui, ó, vamos observar, eu tenho 6ax mais 8ay. Se vocês observarem, esses monômios não são semelhantes. Lembrando de aulas anteriores que para ser semelhantes eu tenho que ter a mesma parte literal. E aqui eu não posso somar o 6 com 8, porque eles não têm a mesma parte literal. Aqui eu tenho ax, aqui eu tenho ay. Então vamos analisar primeiro os coeficientes, tá? Quem é o primeiro coeficiente? 6. O segundo é 8. Então, o que é que eu tenho em comum desses dois números aí? Qual é o divisor comum de 6 e 8? Vocês sabem que é o 2, ok? Então, o divisor comum aí de 6 e 8 é o 2. Agora, vamos analisar a variável, tá? Vocês têm aqui ax e ay. O que é que eu tenho em comum aqui nessa parte literal? Ó, a aparece nos dois, tá vendo? O a aparece aqui no primeiro monômio e o a aparece no segundo monômio. Então, é ele que vai ficar em evidência. Aí eu abro um parêntese e vou agora fazer o quê? Efetuar a divisão desse termo aqui pelo fator que está em evidência. E o resultado vou colocar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vou pegar aqui, vou fazer separadamente, tá? Vou pegar o 6ax, que é o original, o inicial, e vou dividir pelo fator que está em evidência, que é quem? 2a. Como é que eu efetuo essa divisão? 6 dividido por 2, 3. A dividido por A vai dar 1. Um número dividido por ele mesmo não é 1? A mesma coisa vale para a variável. Então, aqui vai dar 1. E sobra quem? X. Eu venho e coloco esse resultado dentro do parêntese. Agora, o próximo monômio é esse aqui, 8ay. Ó, mais por mais dá mais. Então, vou dividir agora 8ay, que é o inicial, pelo fator que eu coloquei em evidência, que é 2a. Então, como é que fica aqui? Ó? 8 dividido por 2, 4. A dividido por A, 1. Sobra quem? Y. Então, esse resultado, mais por mais dá mais, vou colocar aqui. Pronto. Já está fatorado o meu polinômio. 6ax mais 8ay, fatorado é o quê? 2a que multiplica 3x mais 4y. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Eu tenho aqui agora a quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado. Vocês observam que não tem coeficiente numérico visível. A gente sabe que ele é 1, tá? Porém, eu tenho três monômios que possuem a mesma parte literal, ou seja, a mesma base. Mas eles não são semelhantes porque os expoentes são diferentes. Então, qual desses eu vou colocar em evidência? Quando tiver situações como essa, vocês vão colocar sempre em evidência aquele que tiver menor expoente, ou seja, menor grau, que a gente já trabalhou com isso. Então, ó, quem desses aqui tem o menor grau? A ao quadrado. Então, ele vai ficar aqui, ó, em evidência. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui nessa questão anterior. Vou dividir cada um desses monômios pelo fator que está em evidência, que é a ao quadrado, ó, cada um deles. Então, vamos dividir aqui primeiro a quarta, que é o primeiro, por quem? Por a ao quadrado. A gente viu também em aulas anteriores, na parte de potenciação, de propriedade de potenciação, que quando tem divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 2, 2. Então, esse resultado vem para aqui, para dentro. Positivo, negativo, menos por mais, menos. Então, agora eu vou dividir a ao quadrado por a. Divisão novamente de bases iguais. Conservo a base e faço o que com os expoentes? Subtraio, ó, 3 menos 2, 1. Fica somente
A. Mais por mais dá mais. Vou dividir agora o terceiro monômio, que é A ao quadrado por A ao quadrado. Lembra que eu falei há pouco instante? Divisão de um número por ele mesmo, o resultado é 1. Divisão de uma variável por ela mesma, também o resultado é 1. Então, A ao quadrado dividido por A vai dar o quê? 1. Esse 1 eu vou ter que colocar, porque eu não tenho outro termo junto dele. Como não aparece nenhum outro termo, ele tem que aparecer. Ok? Então, já está aqui fatorado o meu segundo exemplo. Então, eu tinha A ao quadrado menos A ao cubo mais A ao quadrado. Fatorado ficou como A ao quadrado vezes A ao quadrado menos A mais 1. E observe bem, o grau aqui é 2, o grau aqui é 1, o grau aqui é 0. Está em ordem decrescente dos graus. Ok? Vamos ver agora o segundo exemplo. Vou apagar essa parte aqui para a gente poder efetuar esses cálculos. Tá? Não está muito bem aqui. Deixa eu tentar. Vamos ir. Eu tenho aqui agora, ó, 8A à quarta, B à quinta, menos 20A ao cubo, B ao quadrado, menos 16A ao quadrado, B à quarta. Primeiro passo é o quê? Analisar os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? 8, 20, 16. O que é que eu tenho em comum desses três coeficientes aí? Qual é o divisor comum? 4, né? 4, 4, 4. Então, vamos dividir primeiro os coeficientes por esse. Agora, mas ainda tem uns variáveis aí. Vamos analisar. As variáveis têm que ser comum em todos os termos. Eu não posso, por exemplo, eu tenho um A aqui e A aqui. Se aqui eu não tivesse A, eu não poderia tentar colocá-lo em evidência, tá? Muito cuidado com relação a isso. Então, eu tenho A à quarta, A ao cubo, A ao quadrado. Qual desses eu coloco em evidência? O de menor grau. Então, vai ficar 4A ao quadrado. Vamos analisar agora o B. Ele aparece aqui, aqui e aqui. Eu tenho B à quinta, B ao quadrado e B à quarta. Qual desses vou colocar em evidência? Quem é o de menor grau? B ao quadrado. Pronto. Aí agora vou efetuar as divisões dos termos anteriores, né, da questão, pelo fator que eu coloquei em evidência. Vou fazer passo a passo aqui, ó. 8A à quarta, B à quinta, que é o meu primeiro monômio, e vou dividir por quem? Pelo fator que eu coloquei em evidência. Quem é? 4A ao quadrado, B ao quadrado, ó. Todos com a mesma base, tá? Eu procuro colocar sempre assim, um em cima do outro. Então, vamos dividir. 8, na mesma direção que eu quis dizer, tá? 8 dividido por 4, 2. A à quarta, A ao quadrado. Lembrando, propriedade de potência. Divisão de bases iguais, ó. A e A. Conservo a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Novamente com o B. B à quinta, B ao quadrado. Divisão de bases iguais. Conservo a base, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, esse resultado vem para aqui para dentro do parêntese, ó. 2A ao quadrado, B ao cubo. Negativo, positivo, negativo. Quem é o próximo monômio que eu vou utilizar agora, ó? Esse aqui, tá? 20, eu não vou pegar mais de sinal porque eu já fiz a regra de sinais. 20A ao cubo, B ao quadrado, dividido pelo fator comum que eu coloquei em evidência, que é quem? 4A ao quadrado, B ao quadrado. Então, vamos lá da divisão. 20 dividido por 4, 5. A ao cubo dividido por A ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Não tem necessidade de colocar expoente 1, tá? A gente já sabe que ele está ali. E aqui são iguais, vai dar o quê, ó? 1. Por que eu não coloquei 1 aqui e aqui eu coloquei 1? Porque aqui eu já tenho 5A, ó. Então, se eu colocar 1 aqui, não vai adiantar de nada. Vai continuar 5A vezes 1, 5A. Por isso que não tem necessidade de colocá-lo, tá? Aí eu venho aqui, coloco o resultado. E aqui eu não tinha nenhum, tá vendo? Quando eu dividi A ao quadrado por A ao quadrado, não tinha nenhum termo aqui. Então, ele tem que aparecer. Vamos ao terceiro termo, que é quem? Menos, mais, resultado negativo. Vai ficar 16A ao quadrado, B à quarta, que é esse monômio, dividido pelo fator comum que eu coloquei em evidência, que é quem? 4A ao quadrado, B ao quadrado. Então, aqui vai ficar como, ó? 16 dividido por 4 dá o quê? 4. A ao quadrado por A ao quadrado são iguais, vai dar 1. B à quarta dividido por B ao quadrado vai dar o quê? Conserva a base, subtrai. 4 menos 2, 2. Então, o resultado, 4B ao quadrado.
Então, essa aqui é a minha expressão fatorada, tá? Esse foi o meu primeiro caso de fatoração. Fator comum em evidência. Vamos agora analisar esse outro caso aqui, que é a fatoração por agrupamento. O próprio nome já está dizendo. Agrupamento. Eu vou formar o quê? Grupos. Por que eu vou formar grupo nesse caso? Presta atenção aqui comigo. Vamos analisar aqui o que é que eu tenho em comum. Primeiro que para colocar em evidência, ele tem que estar em todos os termos algo em comum. O A, ele apareceu aqui, mas não apareceu aqui. Já vou descartar, porque ele tem que estar em todos. O X apareceu aqui, mas ele não apareceu aqui. Vou descartar também. O Y, a mesma coisa, só apareceu aqui e aqui. Então, não tem como eu colocar um termo em evidência, utilizando aquela primeira regra ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou separar em grupos. Por isso, o nome, fatoração por agrupamento. Então, quem é o primeiro grupo aqui? Vou analisar o primeiro grupo. O que é que eu tenho em comum no primeiro grupo? O A não é, mas é quem? O X. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. Aí, vamos efetuar aquela divisão. Ó, vou dividir quem? AX, vou fazer aqui, ó, por quem? Por X. Isso aqui vai dar o quê? Ó, simplesmente A. Venho aqui, coloco o resultado. Vou fazer a mesma coisa do BX agora com um termo comum que é X. Mesma coisa, ó. BX dividido por X vai dar o quê? Simplesmente B. Vou colocar aqui, ó, mais B. Vamos agora para o segundo grupo, tá? O segundo grupo é quem? AY mais BY. Então, o que é que eu tenho em comum aqui? O Y, né, gente? Ele aparece nos dois monômios, ó. Então, é ele meu fator comum. Vamos lá. Vou fazer o mesmo esquema, ó. AY dividido por quem? Por Y, que é o meu fator comum que eu coloquei em evidência. Então, eu vou eliminar aqui, fica somente quem? A. Mais por mais. A mesma coisa de BY. BY dividido por Y, vou eliminar quem? O Y fica somente quem? O B. Ah, vocês acham que acabou aí? Não. O que é que eu tenho agora aqui? Observe bem. Eu tenho duas expressões aqui, essa expressão, esse produto e esse produto. E o que é que eu tenho em comum agora? Observem bem, ele aparece aqui com A mais B e aqui também. Então, agora eu tenho um binômio em comum, que pode acontecer. Então, esse termo aqui, ó, que é comum aos dois, que é o A mais B, tá vendo? É ele que vai ficar agora em evidência, ó. A mais B em evidência. Então, como é o processo aqui agora? Eu vou dividir isso aqui tudo pelo fator que eu botei em evidência, ó. Já poderia fazer direto, mas vou fazer assim, ó. X, que multiplica A mais B, que é o minha primeira expressão aqui, é o meu primeiro produto. E vou dividir por quem? Quem é o fator que eu coloquei em evidência? A mais B. Um parêntese, tá vendo? Então, esse não é igual a esse, elimino, vai dar o quê? X. Então, vem aqui, coloco X. Mais a mesma coisa dessa expressão, ó. Y que multiplica A mais B, vou colocar dividido por quem? Quem é o fator comum? A mais B. Elimina aqui que são iguais, ficou somente quem? Y. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o que é que eu tenho em comum? A mais B aqui, A mais B aqui. E no outro parênteses vai estar o quê? O que sobrou, X mais Y, ó. Ok? Não tem bicho de 7 cabeças. Vamos aqui ao segundo exemplo. Deixa eu tentar apagar aqui essa parte de cá. Tá? Ixi. Vou utilizar um paninho aqui para a gente apagar. Então, esse segundo exemplo aqui da letra B, vocês observam também que tem termos aí que não é comum a todos, tá? Observe que aqui o A aparece aqui, mas não aparece aqui. Porém, o 1 aparece em todos, ó, 1. Mas não adianta nada eu colocar 1 em evidência, porque a expressão ia continuar a mesma. Então, novamente, vou fazer o quê? Separar em grupos. No primeiro grupo, o que é que eu tenho em comum? Ó, eu tenho A ao cubo, A ao quadrado. Vou botar o de menor expoente. Tá? Então, vamos efetuar a divisão. A ao cubo dividido por A ao quadrado, divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Não precisa colocar. Positivo, positivo, positivo. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, ó, são termos iguais. E o número dividido por ele mesmo, ou uma variável dividida por ela mesma, o resultado é 1. Ok? Vamos analisar agora esse segundo grupo. O que é que eu tenho em comum aqui, ó? 1.
Ele aparece aqui e aqui. Ó. Aí agora é só dividir. A dividido por 1 é o próprio A. Mais por mais. 1 dividido por 1 dá 1. Resultado final. Quem é o meu fator comum agora aqui? O que aparece em comum? Ó, observem bem. A mais 1, A mais 1. É ele que vai ficar agora em evidência. E no outro parênteses vai ficar quem? O que sobrou? A ao quadrado mais 1. Aqui eu já fiz direto. O outro eu dividi para vocês perceberem como é que a gente encontra o resultado, tá? Na verdade é isso que eu estou fazendo, dividindo. Trouxe um terceiro exemplo aqui que requer um pouco mais de observação. Observe que eu tenho aqui o 3. Se eu for separar em grupos aqui, ó, se eu separar aqui o grupo, eu vou ter algo em comum nesse primeiro grupo. Observem, eu tenho 3 e 2, nada em comum. Ah, não aparece nem o x, não tenho. E nesse grupo aqui, também não tenho nada em comum. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que reorganizar essa expressão. Então, vou reescrever essa expressão da seguinte forma, ó. 3ax mais 6a, puxei esse para cá, observe que eu não mudei sinal de ninguém, tá? E vou pegar aqui o mais b ao quadrado x mais o 2b ao quadrado. O que foi que eu fiz? Reorganizei a expressão para quando eu for separar grupos, eu ter algo em comum. Então, observe esse primeiro grupo que eu criei aqui agora, ó. Eu tenho esse primeiro grupo. O que é que eu tenho em comum? 3 e 6, o que é que eu tenho em comum esses dois números? O divisor que é 3, né? Então, posso colocar o 3 em evidência. O A que se repete. Ok? Então, o X não. O X só aparece aqui. Então, vamos efetuar a divisão. 3ax dividido por A, ó, se eu colocar aqui 3ax dividido por A, perdão, 3ax dividido por 3a, que é o fator comum, como é que vai ficar aqui, ó? Elimino esse com esse com esse que são iguais, sobra somente x. Mais por mais dá mais. Quem é o outro termo? 6a dividido por quem? Por 3a. 6 dividido por 3 dá 2. A dividido por A dá 1. Fica somente quem? 2. Já achei aqui o meu primeiro grupo. Vamos ao segundo grupo. O que é que eu tenho em comum nesse segundo grupo aqui, ó? Observe que eu tenho B. E são iguais, B ao quadrado. Então, é ele que vai ficar em evidência. Vou efetuar agora a divisão. Vou pegar o primeiro termo. B ao quadrado x dividido por quem? Por B ao quadrado. Vai ficar quem aqui apenas? Ó, x. Mais por mais, mais. Quem é o outro termo? 2b ao quadrado dividido por b ao quadrado. Novamente elimino porque são iguais, sobrou quem? 2. Observaram o que eu tenho em comum agora? A expressão x mais 2. Então, é ele que eu vou colocar em evidência, ó. X mais 2. E no outro parênteses vai ficar quem? 3a mais b ao quadrado. Ok? Então, a gente vai ver agora mais duas regras de fatoração de polinômios. Bom, a gente agora vai ver mais duas regras de fatoração. A primeira regra é a fatoração da diferença de dois quadrados e a segunda, a fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que é que diz essa regra aqui, da diferença de dois quadrados? Característica principal, diferença. E os termos têm que ser quadrados perfeitos. Ah, como é que eu vou saber se realmente é um quadrado perfeito? Simples, calcula a raiz quadrada de cada um. Se for exata, pronto, é um quadrado perfeito. Ó, é uma dica. Raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de y ao quadrado. O que é que a gente faz? Qual é a propriedade? A gente utiliza a divisão do expoente com o índice da raiz. Como a raiz é quadrada, o índice é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Vai ficar somente x. Mesmo esquema aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Fica somente quem? O y. Eu elimino a raiz. Então, a fatoração da diferença de dois quadrados, na verdade, você vai transformar no produto da soma pela diferença. E quem são os termos? Quem serão os termos? Esses aqui que eu encontrei, ó. Vai ficar x mais y, x menos y. Pronto. Está fatorado. Simples, né? Vamos ver aqui o segundo exemplo, ó. Novamente, eu tenho uma diferença. Agora eu preciso saber se esses dois são quadrados perfeitos.
A raiz quadrada de x ao quadrado a gente já viu aqui, que é quem? X. Ó, é x. E a raiz quadrada de 36, você já sabe também que é 6, tá? Então, eu tenho esses dois termos, vou transformar no produto da soma pela diferença. Então, vai ficar x mais 6 vezes x menos 6. Pronto. Vamos a outro exemplo. Agora eu tenho uma fração, coisas que vocês adoram, né? Para não dizer o contrário. Vou colocar para saber se é raiz exata, a mesma coisa farei aqui, ó. X ao quadrado, y ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 1 nono é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 9. São exatas, né? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. E aqui é o mesmo esquema, ó. 2 dividido por 2 dá 1, ele sai da raiz. 2 dividido por 2 dá 1, também sai da raiz. Então, quem são os termos agora? 1 terço mais xy vezes 1 terço menos xy. Pronto. Já fatorei essa expressão. Deixa eu trocar o pincel rapidinho para a gente dar continuidade ao outro exemplo. Vamos agora à fatoração do trinômio quadrado perfeito. Só que para iniciar, você tem que primeiro saber se o trinômio é quadrado perfeito. Então, eu vou explicar para vocês como é que vocês sabem disso. Vocês vão pegar os termos quadrados perfeitos dessa expressão. Vocês têm o trinômio aqui. E quem são os quadrados perfeitos que eu tenho aí? Ó? O x ao quadrado, que é x, e a raiz de 9, que é 3. Então, peguei esses dois termos aqui que são quadrados perfeitos, ok? Pronto, qual é o próximo passo? Pegar esses termos e multiplicar por 2. É a regra, multiplica por 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes x vai dar o quê? 6x. Se esse termo for igual ao termo restante, eu já tenho aí um produto, eu já tenho um trinômio quadrado perfeito. Olha ele aqui, ok? Então, como é a fatoração? A fatoração do trinômio quadrado perfeito, você tem ou o quadrado da soma de dois termos, ou a diferença de dois termos, o quadrado da diferença. O que é que vai determinar? Esse sinal aqui, ó. Então, aqui, quem são os termos que eu vou utilizar? O x e o 3. E vai ser o quadrado de quem? Da diferença. Pronto. Está fatorado aí o trinômio quadrado perfeito. Próximo exemplo. Eu tenho agora a sexta menos 10a ao cubo b mais 25b ao quadrado. Novamente, eu vou primeiro saber se eles são quadrados, se é um trinômio quadrado perfeito. Vamos colocar os termos quadrados perfeitos na raiz. Eu vou pegar esse aqui, a sexta, vou colocar na raiz. Esse aqui eu não vou colocar na raiz quadrada, porque primeiro que o expoente aqui é 3, então já sei que não é um quadrado perfeito. Vou pegar esse aqui, ó, 25b a sexta, e vou colocar na raiz quadrada. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Conservo a base e vou dividir o expoente com o índice. 6 dividido por 2, 3. Já tenho o primeiro. Raiz quadrada de 25 é quem? 5. Novamente, aqui é b ao quadrado. Botei errado. b ao quadrado, ok? Então, raiz quadrada de 25 é 5 e b ao quadrado, 2 dividido por 2 dá 1. Fica somente b. Para saber se é trinômio quadrado perfeito, tem que multiplicar por quanto? Por 2. Então, vamos lá. Vou multiplicar aqui por 2. Vai dar o quê? 2 vezes 5, 10. Vezes a ao cubo vezes b, 10a ao cubo b. Olha ele aqui. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, agora a fatoração é o quê? Ou o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Pega os termos resultantes da raiz aqui, que foi, primeiro, a ao cubo, segundo, 5b. Eleva ao quadrado e vou analisar o sinal aqui do segundo termo, que é quem? Então, o resultado vai ser o quê? Quadrado da diferença de dois termos, ou seja, a ao cubo menos 5b ao quadrado. Isso aqui é a fatoração desse trinômio. Se vocês resolverem esse produto notável aqui, você vai encontrar justamente esse trinômio. Se você resolver a distributiva aqui, ou o produto de Steve, você vai encontrar esse mesmo exemplo aqui, essa mesma expressão, tá? Então, essas foram as duas regras. Vamos ver agora as duas últimas regras, ok? Vem comigo. Bem, dando continuidade agora, eu trouxe mais duas regras aqui, tá? Fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. A gente tem uma forma geral, tá? Essa regra é uma regra que tem que ser gravada, na verdade, porque vocês têm uma forma geral. Mas é simples vocês desmembrarem aqui, ó.
Observe que eu tenho uma soma de dois cubos, tá vendo? Eu tenho o cubo de x e o cubo de y. O que é que diz essa regra? Se é a soma, no primeiro parêntese tem que estar o quê? Uma soma de x com y, tá? E no segundo parêntese vai ser o quê? Quadrado do primeiro menos o produto do primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, ok? Aqui no caso vai estar o quê? Ó, subtração. Como aqui é mais, o primeiro sinal vai ser quem? Menos. Como aqui é menos, o primeiro sinal vai ser quem? Mais. O restante é tudo positivo, tá vendo? Então, repetindo. Cubo de x, cubo de y. Agora eu tenho a diferença de dois cubos. Então, o que é que eu pego? A diferença de x menos y, parêntese, e no outro parêntese eu vou botar o quadrado do primeiro mais primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, tá? Então, é uma regra que vocês têm que realmente gravar aí um pouco. Vamos ver como é que a gente utiliza ela. Primeiro, se é uma diferença de dois cubos, os termos têm que ser cubos perfeitos, tá? Então, eu já tenho aqui um cubo perfeito, x ao cubo. E esse aqui, qual é o número que elevado ao cubo vai dar 8? Então, você vai repetir. X ao cubo já está ao cubo. Menos, o segundo termo é quem? Quem é a raiz cúbica de 8, digamos assim? 2. Então, vai ficar 2 ao cubo. Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 8? 2. Agora sim, aqui eu tenho visível a diferença de dois cubos. Então, o que é que diz a regra? Ó, base subtraída, ok? Ó, x menos 2. E no segundo parêntese vai estar o quê? Ó, primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro? X mais produto do x com o 2. Vai ficar o quê? 2 vezes x, 2x. E o quadrado do outro termo, mais 4. Pronto. Eu já tenho aqui a minha fatoração. Vamos ao outro exemplo. Novamente, eu tenho aqui, ó, a soma. Será que eu tenho uma soma de dois cubos mesmo? O primeiro eu já sei que está ao cubo. E o segundo também está, porque o número 1 elevado ao cubo vai continuar sendo 1. Então, aqui eu tenho uma diferença de dois cubos já. Ou melhor, perdão, a soma de dois cubos. Então, o que é que diz a regra? A soma dos dois, então vai ficar a mais 1 no primeiro parêntese. E no segundo parêntese vai estar o quê? A ao quadrado menos, não é isso, ó? Menos a vezes 1, que vai dar o quê? A mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 1. 1 ao quadrado, 1. Pronto. Está fatorado aqui a minha soma dos dois cubos. Tá? Próximo exemplo. Aqui já está de cara a diferença de dois cubos, tá vendo? Então, o que é que diz a regra? Ó, o primeiro menos o segundo no primeiro parêntese. No primeiro parêntese, m, qual é que diz a regra? Ó, m vai ficar ao quadrado, tá? Mais, né? Produto de m com n, m vezes n, mn, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo aqui? N. Então, vai ficar n ao quadrado. Pronto. Resolvido aqui a fatoração. Só que tem alguns casos que a gente tem que fatorar mais de uma vez. A gente fatora uma vez, mas a própria expressão dá condições de você fatorar novamente. Então, eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, você tem um trinômio, né? Primeiro que não é um trinômio quadrado perfeito, porque aqui não é um quadrado perfeito, aqui também não é um quadrado perfeito, somente o 4, mas o x não está elevado ao quadrado. Então, vamos ver o que a gente pode colocar aqui em evidência. O que é que eu tenho um termo em comum aqui? O que é que eu tenho em comum aqui nos três? Apenas o x. Desses eu vou colocar aqui em evidência o que tiver menor grau. Quem é que tem menor grau? X, que o expoente dele aqui é 1. Então, vai ficar como aqui, ó. X ao cubo dividido por x vai dar o quê? X ao quadrado. Divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Menos por mais. Menos 4x ao quadrado dividido por x, ó. 4x ao quadrado dividido por x. O coeficiente aqui é 1, então vai ficar 4 dividido por 1, 4. X ao quadrado dividido por x, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então fica apenas quem? 4x. Próximo, mais por mais dá mais. 4x dividido por x sobra quem? Apenas 4. O que é que eu tenho aqui nesse parêntese? Eu tenho um trinômio. Resta saber se é um trinômio quadrado perfeito. Vamos analisar? Vou colocar aqui x ao quadrado na raiz e vou colocar 4 também na raiz. São os dois quadrados perfeitos que eu tenho aqui. Porque esse aqui, se eu colocar na raiz, só quem vai sair é o 4. Né? Então, vai ficar como aqui, ó? X apenas e aqui 2. Vamos multiplicar por quem para saber se é trinômio quadrado perfeito?
por 2, não é isso? Então, 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, como é a fatoração? Vou repetir quem aqui? O x, e a fatoração desse parêntese aqui, desse trinômio, vai ficar como x, e o 2, que são as raízes que eu encontrei, ao quadrado, e vai ser qual sinal? Menos. Então, vai ficar x vezes o quadrado da diferença de dois termos. Então, vocês podem encontrar expressões assim. Vocês resolvem, aí quando vocês percebem que dá para continuar fatorando, vocês continuam, tá? Outro exemplo, eu tenho aqui agora, ó, a quarta b mais ab a quarta. Bom, o que é que eu tenho em comum aí? O a aparece nos dois e o b também. Então, vamos analisar o a. Eu tenho a quarta e a elevado a 1. Vou colocar aqui em evidência a elevado a 1, ou simplesmente a. O b, qual dos dois eu coloco? O que está elevado a 1 também. Então, venho aqui agora e vou efetuar cada um desses termos com o fator em evidência. Eu vou fazer aqui, ó, a quarta b, que é o inicial, dividido por ab. Vai dar o que aqui, ó? A quarta dividido por a, 4 menos 1, 3. Então, vai ficar a ao cubo. E aqui eu elimino. Fico somente quem? A ao cubo. Mais por mais dá mais. A mesma coisa aqui. Vou pegar agora esse termo, ó. A, b a quarta. E vou dividir por quem? Por ab. Então, aqui eu já elimino. B a quarta dividido por b, eu tenho o quê? P ao cubo. O que é que eu tenho aí agora? Será que dá para fatorar de novo? Ó, soma de dois cubos. O que é que diz a regra da soma de dois cubos? Ó, pego as bases. Então, eu vou repetir aqui, ó. O AB eu vou repetir, porque ele está fora. Como é que vai ficar aqui, ó? Pego as bases, A mais B. E como é que vai ficar aqui? Quadrado do primeiro, menos primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. A regra é diferente, viu? Aqui não é quadrado da soma, não. Então, a fatoração é justamente essa expressão aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? É uma aula que tem algumas regras para vocês poderem analisar direitinho, mas assim, nada muito complicado. A partir do momento que vocês gravam essas regras aqui, fica muito mais fácil vocês resolverem a fatoração de polinômios, redução de expressões algébricas, sem precisar utilizar muitos cálculos, tá? Então, se liga lá no nosso canal, revejam as aulas e até a próxima. Um abraço. Tchau.